Olá, bem-vindo a este módulo onde falaremos sobre a metodologia Scrum para o gerenciamento de equipes que irão executar os processos da sua empresa, tá? Então você fez todo o levantamento, mapeamento, validação dos processos. Agora eu vou te falar com a ajuda de qual metodologia e de qual tecnologia você vai gerir esses processos que serão executados pelas pessoas da sua empresa, tá? Isso é fundamental. Bom, eu quero começar pela metodologia. A metodologia Scrum, ela pode ser utilizada para qualquer tipo de projeto, tá? Desde os projetos mais complexos aos mais simples, ou seja, desde as empresas com processos mais complexos até empresas com processos mais simples, tá? Dentro da metodologia Scrum, você precisa entender, em primeiro lugar, o que cada parte do esquema dentro da metodologia faz e quais são essas partes, tá? Porque sem essa compreensão da função de cada parte, você não vai conseguir executar a metodologia corretamente, tá? A boa notícia é que você não precisa ter nenhuma experiência especial ou certificação para começar a utilizar a metodologia Scrum no seu negócio, tá? A gente vai agora desvendar com você quais são essas partes que compõem a metodologia Scrum para você entender melhor, tá? A primeira parte é o dono do projeto. O método Scrum, ele começa com um dono daquele projeto, tá? Essa pessoa, o dono, ela representa o maior interesse em relação à perfeita execução das atividades e essa pessoa, o dono do projeto, irá gerenciar o cumprimento dessas atividades, tá certo? Então esse é o primeiro ponto, o dono do projeto. A segunda parte fundamental da metodologia Scrum é o backlog. Então, para você entender o que é backlog, é o seguinte, o dono do projeto, ele é encarregado de criar o que nós chamamos de backlog, que é um local onde estarão todas as informações e exigências, tá? Muitas vezes em formato de briefing, por exemplo, exigências necessárias para se concluir o trabalho da melhor forma possível, tá? Aquela execução da melhor forma possível. O backlog, ele deve ter uma ordem de prioridade. Esse é um dos trabalhos do dono do projeto, tá? Então, só para exemplificar, se eu estivesse usando o Scrum para projetar um carro, eu colocaria itens como precisa ter um motor, tá? No topo da minha lista de prioridades lá no backlog, porque o carro não pode funcionar sem o motor, entendeu? Já no item deve ser pintado de vermelho, esse carro, seria uma tarefa menos importante na minha lista de prioridades. Ela ainda pode ser importante para a minha produção, tá? Mas não é um requisito imprescindível para que o carro possa ser construído, tá? Então, basicamente é o seguinte, o backlog, ele é um local onde o dono do projeto, que pode ser conhecido também como gerente daquele projeto, é a pessoa que vai gerenciar, vai garantir a execução perfeita e a entrega daquilo, ele vai reunir no backlog, que é um espaço, e você vai ver como criar esse backlog com a tecnologia e tal, que a gente vai ver daqui a pouco. É um espaço onde todas as informações necessárias para a execução daquele trabalho estão reunidas. E aí pode ter briefing, podem ter informações em texto que o cliente mandou pelo WhatsApp ou por um formulário através do site, ou que foram colhidas pelo telefone. É basicamente as informações necessárias para iniciar um processo. Por exemplo, numa agência de marketing digital, o cliente responde um documento chamado briefing. Nesse briefing tem as informações básicas para que algum tipo de serviço de marketing digital seja executado para aquele cliente. Então o briefing vai estar lá no backlog, entendeu? Informações fundamentais. Basicamente isso. Então, o backlog é isso, que é a segunda parte fundamental dentro da metodologia Scrum. A terceira parte fundamental da metodologia Scrum são os sprints, tá? O que são os sprints? Basicamente são as atividades retiradas do backlog para que sejam executadas com tempo e prazo definido, tá? São os sprints, é quando você faz esse movimento e diz, tem que fazer isso em tal data e para ser entregue em tal data desse jeito aqui, tá? São os sprints de tempo para realizar aquelas atividades com orientação maior. Então, logo em seguida, depois de criar o backlog, você vai escolher as tarefas do backlog para serem executadas e esses serão os seus sprints, tá? Cada tarefa vira um sprint porque ela tem tempo e prazo.
Então, basicamente, no sprint, o que acontece? Se retiram tarefas do backlog, que estão lá reunidas para serem feitas no backlog, as informações básicas lá para essa tarefa estão no backlog, aí você pega aquilo lá e joga, transforma no sprint, com hora, data, com tempo, data para ser entregue, e define quem é que vai executar aquilo ali. Chama a pessoa e diz, ó, é você que vai executar isso daqui. E dá início àquilo dentro da tecnologia que a gente vai te ensinar a usar, e aquilo começa a correr, dá o start. E aí, em determinado momento, aquilo tem que ser entregue, e o gerente vai lá verificar se foi feito corretamente, e é dentro desses sprints também que as dúvidas são tiradas do gerente e tal, enfim. O cliente também pode acompanhar esse sprint sendo desenvolvido, para que a tarefa seja entregue lá no final, tá certo? Então, o dono do projeto também é responsável por criar esses sprints, tá? E passar as tarefas para quem vai fazer naquele momento. A quarta parte fundamental dentro da metodologia Scrum é o Daily Scrum. Ao longo dos sprints, as equipes se reúnem todos os dias para fazer atualizações sobre o andamento diário das atividades, tá? Então, muitas pessoas também chamam essas atualizações de Daily Stand-Ups ou de Daily Scrum, tá? Então, é basicamente se reunir diariamente, geralmente isso é feito no início do dia, tá? Pela manhã, para alinhar algumas expectativas em relação àquele trabalho, corrigir algumas coisas, passar algumas informações. Isso é feito pelo gerente com quem está executando, para que aquele dia corra normalmente, tá? Isso pode ser feito pelo WhatsApp, pela própria tecnologia de gerenciamento, por um call, por uma reunião. Isso pode ser feito, que é feita pelo Skype, por exemplo, reunião online. Pode ser feito através de uma reunião presencial. Enfim, é uma reunião diária no começo do dia para alinhar as expectativas daquele dia em relação àquele sprint que está sendo desenvolvido. A quinta e última parte da metodologia Scrum é chamada de revisão. O que acontece? Após a conclusão de cada sprint, quando eles são entregues e tal, é necessário que haja uma revisão, uma retrospectiva, onde a equipe analisa o trabalho que foi entregue, já aprovado, e maneiras de melhorá-lo para o próximo sprint, tá? Então, basicamente é isso. Essas são as 5 etapas fundamentais da metodologia Scrum. Porém, você pode estar se perguntando agora, certo? Mas como eu coloco tudo isso em prática? Tá bom, então a gente vai ver agora na próxima aula, fica calmo ou calma, como colocar tudo isso em prática através da tecnologia que nós mais utilizamos para isso, que é o Trello, tá? É uma tecnologia mundialmente conhecida, onde você vai conseguir criar o backlog, depois do backlog definir quem é o dono do projeto, gerente do projeto, depois como criar os sprints, como fazer as reuniões diárias, tá? Que é o Daily Scrum, por exemplo, como a gente falou, e em quinto lugar, como realizar a revisão, tá? Isso tudo através de uma ferramenta. Você pode usar outras ferramentas também, como auxílio, satélites, para o Trello, mas eu vou te ensinar como pegar essa metodologia que a gente acabou de ver e aplicar na prática lá no Trello. Então, depois de você ter entendido essa metodologia, como ela funciona, vamos agora para a prática, aplicar ela dentro da ferramenta Trello no próximo vídeo.